Os Vingadores nunca tiveram uma luta tão selvagem. Eles estão lutando no passado e estão lutando no presente ao mesmo tempo. Tem Vingadores de dezenas de realidades juntos pela primeira vez. São os heróis mais poderosos do multiverso inteiro. E mesmo assim as chances de vitória são baixas. Os Vingadores da Era das Cavernas e os Vingadores do presente juntaram forças contra os mestres do terror do multiverso. Vai ser uma luta valendo o destino de tudo que existe. Nos bastidores, Mephistos de vários universos estão vendo o circo pegar fogo. Toda a batalha agora é decisiva. E eu já adianto, vai rolar muita morte no vídeo de hoje. Vamos continuar essa saga agora. Inês Trunks, Peter aqui. Dessa vez a Marvel caprichou, mas caprichou demais, galera. Se prepara. Foram 2 anos de esquenta pra essa saga. Mephisto planejou tudo direitinho, né? Pra erradicar os Vingadores de todas as realidades possíveis. Quer erradicar, tu não quer que sobre nenhum Vingador de nenhuma realidade. É um conselho de Mephistos unidos. É muito capiroto junto, né? Pra conseguir isso, Mephisto foi malandro. Ele organizou um grupo de vilões. Os mais casca-grossa do multiverso. São os tais mestres do terror que eu tô falando pra vocês. Esses caras já mataram ou destruíram dezenas e dezenas e dezenas de Vingadores por todo o multiverso. Ou seja, esse grupo tá passando rodo nos Vingadores de todos os universos. Dezenas, centenas de Vingadores, formações diferentes, tudo quanto é tipo de poder. Então esse grupo é muito poderoso, o Mestre Terror. Para evitar a tragédia na Terra 616, que é a Terra que a gente conhece, os Vingadores do presente viajaram para 1 milhão de anos no passado para se encontrar com os Vingadores do passado. Ou seja, são 2 equipes, né? São 2 esquadrões peso pesado juntos pela primeira vez. São 2 formações de eras diferentes do mesmo universo. São muito poderosos. É claro que rolou treta quando eles se encontraram. Mas agora chegou a hora de juntar forças contra os Mestres Terror. Chega de brigar entre si, agora vamos brigar contra realmente quem interessa. Então a gente está nesse ponto agora, vai ser tudo ou nada. Os Mestres Terror não fazem prisioneiros. Eles não querem governar, eles não querem conquistar. Os vilões, eles querem a destruição de todos os Vingadores. E a gente vai ver essa luta agora. E se você tá curtindo acompanhar essa saga comigo, eu vou pedir 2 coisas. Um like e um comentário. Diz pra mim o que você tá achando. Você quer mais momentos épicos como esse? Porque, sinceramente, pra mim, fazia tempo que eu não me empolgava tanto com algo, né, nem com quadrinhos, com algo da ficção como eu tô me empolgando agora. Espero que isso esteja com vocês também, essa vibe toda, porque tá bom demais. Vamos lá, vamos lá. De um lado, a gente tem Thor, Capitão América, Homem de Ferro, Capitã Marvel, Namor, Marca da Estrela, Valkyria, Fênix, Gavião da Noite, Agamotto, Motoqueiro Fantasma, Odin, Punho de Ferro e Cavaleiro da Lua. São 14 Vingadores. 2 deles são deuses asgardianos, 2 são entidades cósmicas. É desse patamar. Olha a união de seres que eu tô passando pra vocês. Do outro lado, a gente tem os Mestres do Terror. Doutor Destino Supremo, Kid Thanos, Duende Fantasma, Caveira Negra, Rei Killmonger, Fênix Negra e Berserker, que é uma versão escravizada do Wolverine, né? 7 caras só, né? Ou seja, um grupo menor. 14 de um lado, 7 do outro. Moleza, né? De jeito nenhum. É uma luta difícil, uma luta muito difícil pra cima dos Vingadores. Steve Rogers, ele faz um discurso dele, abre aspas. Nós paramos os mestres aqui agora, custe o que custar, custe o que tiver que custar. Vocês entenderam? Fecha aspas. Os 2 grupos partem pra cima dos vilões. As 2 equipes de Vingadores, né? De eras diferentes, tempos diferentes. E a Fênix Negra só manda um rajadão. Um único rajadão e capota todo mundo. Falei pra vocês que ia ser difícil. Depois disso ela envia Berserker, né? O Wolverine da maldade. Matar qualquer um que esteja se mexendo. Se mexeu, esse Berserker mata, passa o cerol. É brutal demais. Berserker fatia o Motoqueiro Fantasma da Era das Cavernas. Mas Vingador não é bagunça. O jogo vira. O vilão, ele é envolto, ele é envolvido em ossos flamejantes e queima. Depois disso, o Berserker é esmagado debaixo da pata do mamute que o Motoqueiro Fantasma comanda. Os Vingadores ainda estão de pé. Ainda existem Vingadores dispostos a lutar com tudo contra os vilões. Dá tudo de si. Lembra do discurso do Steve Rogers, né? Todos os Vingadores levantam. E aí o couro come geral. É todo mundo contra todo mundo. Algumas lutas são, assim, como é que eu posso dizer, espetaculares. Valkyria Jane Foster puxa o Mjolnir do Odin e dá uma pancada no Doutor Destino Supremo que chega até a sair sangue. Esse é o mesmo Victor Von Doom de outra realidade que transformou o Marca da Estrela numa esfera de carne. Concorda? Esmagou, transformou numa almôndega de carne. É o mesmo cara que arrancou os olhos do Agamotto, né? A entidade. Dá gosto de ver a Jane Foster metendo uma martelada na fuça do Victor Von Doom Supremo. Esse Doutor Destino pode até se chamar de Supremo, mas não é invencível.
O vilão chega a ficar no chão sem saber o que fazer. Eu nunca tinha visto ele assim. Pra mim foi um prazer indescritível ver ele nessa condição. Ainda assim, o grande destaque dessa batalha é o Motoqueiro Fantasma. Esse cara é sinistro pra caramba. É o primeiro hospedeiro do espírito da vingança da história, né? De todas as eras. Ele é primitivo, ele é implacável. E esse Motoqueiro Fantasma tá full pistola, totalmente full pistola, com sangue nos olhos. Você consegue imaginar uma entidade como o Motoqueiro Fantasma, full pistola? Depois de ter detonado o Berserk, ele parte pra cima do Doente Fantasma. São duas forças equivalentes, né? São duas pessoas que usam poderes demoníacos. Motoqueiro Fantasma, Doente Fantasma. Esse primeiro Motoqueiro Fantasma usa esses poderes para proteger os inocentes e punir os pecadores. Já esse Norman Osborn do multiverso, ele vendeu a alma para forças malignas para libertar o lado dele mais sombrio. Herói de um lado, vilão do outro, mas com níveis de poderes muito parecidos. Os dois emitem as suas chamas mais poderosas. A chama escarlate do Motoqueiro Fantasma se choca com a chama verde do Doente Fantasma e a gente vê uma explosão gigante sobrenatural. Os dois personagens esgotam completamente os poderes que eles têm. Norman Osborn perdeu completamente a força sobrenatural dele e perdeu o trenó tecnológico. Já o Motoqueiro Fantasma ainda é um homem das cavernas selvagem, perigoso. O hospedeiro do Motoqueiro Fantasma atravessa o peito do Norman Osborn com um pedaço de pedra. É a lei da selva, galera. Vou perder os poderes? Porra, vai no tapa, concorda? Tá achando que você pode dar bem contra um primitivo? Não é assim não. O Gavião da Noite tenta dar uma bronca no Motoqueiro Fantasma. Diz que eles têm que ser melhores que o Mephisto pra vencer essa guerra. O Motoqueiro Fantasma recupera os poderes dele e manda na lata. Não, Gavião da Noite, a gente tem que ser muito pior. Porra, galera, é isso que eu quero ouvir, é ou não é? Olha como é que eu fico. Nesse momento, a Fênix Negra questiona o Doutor Destino Supremo. Ela questiona o Doutor Destino Supremo. Olha isso. Essa luta tá demorando demais. O que tá acontecendo? Por que tá demorando? Será que os mestres do terror vão conhecer a derrota pela primeira vez? Nada disso. Von Doom é um estrategista. Ele explica que eles não precisam vencer os Vingadores. Eles só precisam condenar essa terra dali. Sabe, apagar o futuro. Não precisa existir nada pra frente. O Doutor Destino Supremo invoca uma névoa macabra que vai se espalhar pelo planeta inteiro e matar cada primata que anda em duas pernas. A ideia é aniquilar a raça humana ali mesmo. No comecinho, deixar nem surgir. Sem raça humana, sem Vingadores no futuro. O bagulho se espalha muito rápido. Em questão de horas, vai cobrir o planeta inteiro. Quem é que pode segurar uma coisa dessa? Quem pode correr tanto como esse feitiço? Quem pode correr tanto na velocidade desse feitiço? De novo é ele, Motoqueiro Fantasma. Olha isso, galera. Porra, galera, tô falando pra você. Ele monta no mamutão e liga o turbo do mamutão. É mamutão flamejante no nitro. Chupa essa, Toretto. A Valkyrie estende as asas e até tenta acompanhar, mas é difícil. O mamutão tá nervoso. O Motoqueiro Fantasma vai queimar a névoa onde quer que ela se espalhe. Esse Motoqueiro Fantasma... Oh, galera, eu falo pra vocês, esse é um nível que a gente tem que ver no cinema. Porra, eu não consigo... Eu fico desesperado só passando isso pra vocês. Só que isso exige um sacrifício supremo. O Motoqueiro Fantasma não vai queimar tudo que tá passando de névoa? Precisa de um sacrifício supremo. Ele chega até a perguntar pra Valkyrie que veio do futuro se vale a pena. A raça humana vale a pena? Eles têm salvação? Ela responde que sim, e o maluco entende o que tem que fazer. É necessário uma velocidade que ele jamais atingiu, uma intensidade de chama que ele jamais alcançou. O Motoqueiro Fantasma não liga. Para proteger os inocentes, para garantir o futuro, ele queima até a última parte de si mesmo. Porra, meu irmão. Porra, me segura, tá bom demais. É impressionante. Tudo vira cinza. Tudo. Motoqueiro Fantasma, mamutão, mas a raça humana tá salva. O Motoqueiro Fantasma e o mamutão queimam. Raça humana se salva. Porra, galera. Que momento. Que momento. O Steve Rogers mais uma vez puxa o discurso na lata. Pensem nos rostos de todas as pessoas que vocês já amaram. É por isso que nós estamos lutando hoje. Se nós tombarmos, todos eles morrem. Então, nós não podemos tombar. Sempre levantando a galera, né? Thor e Odin conjuram o poder do trovão pra luta e o som desse trovão atravessa as estrelas. As estrelas se espalha pelo cosmos inteiro, pelo universo. É um som que quem já ouviu reconhece muito bem. É um som que chega até uma entidade cósmica que já lutou lado a lado com os Vingadores nesse passado distante. É um som que provoca uma reação. A Fênix dá meia volta e voa em direção à Terra. A primeira parte dessa batalha termina com uma frase simples. Um pensamento dessa primeira Fênix. Thor, meu amado, mamãe está chegando. Ah, moleque! Ah, moleque! A gente vai ver Fênix do presente, mais a Fênix do passado, tretando contra a Fênix Negra de outro universo. Porra, galera!
Olha o que tá chegando. Aí eu não me segurei, parti logo pra revista seguinte. A Marvel separou essa batalha em duas, mas eu tô trazendo completinho pra vocês. Coloca o intervalo comercial aí, editor. Não, precisa colocar não. Pausa, respira. Podemos continuar? Porra, não tem como eu me segurar agora. Ó, galera, vamos lá, vamos continuar. Pra vocês terem noção da grandiosidade dessa treta, a luta durou 9 dias. 9 fucking dias em guerra. Tony Stark tá narrando o bagulho e não tá acreditando. Pra ele é como se fosse uma briga de meses. O maluco não dormiu. Tirando as partes que ele foi nocauteado lá, ele tá 9 dias direto, sabe, virado no energético, lá no Guaraná em Pó, sei lá. Ele tá preocupado com a destruição, com o efeito que isso vai ter na linha do tempo. Pensa no efeito borboleta, galera. Agora pensa nas consequências de uma guerra entre seres poderosíssimos durante quase 10 dias. A devastação é gigante. Os heróis estão só a capa da gaita, mas eles continuam lutando, dando tudo de si. Uniformes rasgados, corpos detonados. O bagulho ficou desgastante demais e a vitória não vem pra nenhum dos dois lados. Juntou Thor, Odin, Capitã Marvel e Homem de Ferro contra Rei Killmonger. O vilão é o Killmonger que a gente conhece, só que com a armadura do Destruidor, a arma suprema de Asgard. Pô, só pica das galáxias aí. Esses 4 heróis cercam o vilão e ele derruba geral, não dá nem pra começar. O máximo que eles conseguem é baixar o visor do Rei Killmonger. Mas era tudo que eles precisavam. Entra aí, Punho de Ferro da Era das Cavernas. Maluco, ela soca o Rei Killmonger com muito gosto. Punho de Ferro da Era das Cavernas. Um socão na fuça. Aí, o vilão mantém a pose. Pergunta pra ela que esperança ela tem de fazer um dano nele. Como é que você acha que você vai fazer um dano em mim? A Punho de Ferro responde que não luta por esperança. Ela luta por ódio. E segura. Galera, luta com ódio e com soco. E é cada soco, cada bifa. Bota o som, editor. Cada bifa impressionante. Ela capota o Rei Killmonger na porrada. Na porrada, não foi raio, foi porrada. O cara não aguenta, surra e tomba. É um mestre do terror a menos. Ainda falta o resto. Em outro lugar, Tony Stark tem uma surpresa. Howard Stark, de um universo paralelo. Ainda assim, né, como nos cinemas, o Tony Stark também tem assuntos inacabados com o pai nos quadrinhos. Só que nos quadrinhos o pai dele não vale absolutamente nada. Esse Howard Stark atrai o Homem de Ferro para uma armadilha e desativa a armadura. A briga entre o Tony e o Howard Stark vai ser resolvida no braço, de homem para homem. Falando em resolver no braço, parece que esse é mesmo o tema da segunda parte dessa luta. O Caveira Negra é uma fusão do Caveira Vermelha com o simbionte do Venom. Você consegue imaginar isso? Bom, você tá vendo aí. E Caveira Vermelha é assunto para Steve Rogers. O escudo do Capitão América tá no meio do fogo, super aquecido. Mas o herói não quer nem saber. Steve Rogers pega o escudo das chamas e trava no braço, queimando de fogo. A gente vê a queimadura se formando na carne dele. Steve Rogers nem liga. Ele trava o escudo e reboca o Caveira Negra na base da escudada. Por quê? Como? Fogo é a vulnerabilidade do simbionte. O Capitão América escolheu usar o escudo incandescente para derrubar o inimigo. O braço ele vê depois. Ele não falou que essa luta valia tudo? E essa luta é tudo pra ele que vale. Mas dá ruim. O simbionte foge do corpo do Caveira Vermelha e vai parar no Kid Thanos. Pois é. Imagina o maior genocida do universo vestindo um simbionte. Você consegue imaginar um Thanosinho do mal, capeta, agora venomificado? É Venom Thanos agora. Venom Thanos. 8 heróis juntos não conseguem segurar o bicho. A luta volta a virar pro lado dos vilões. Ou será que não? O negócio se intensifica ainda mais. Fênix e Valkyria tentam deter a Fênix Negra e a entidade ameaça queimar o planeta inteiro. Como é que se vence uma força cósmica desse patamar? É uma entidade destruidora de sistemas solares. Então como que se vence? Reunindo forças. No presente, a personagem Echo é o hospedeiro atual da Força Fênix. Mas ela não tá sozinha. Echo emite um chamado que atravessa eras. Feiticeiros supremos, hospedeiros da Marca da Estrela, hospedeiros do Espírito da Vingança, outros hospedeiros da Fênix são contatados. Tem um tiranossauro de 65 milhões de anos do passado, portador da Força Fênix, que manda ajuda. Todos esses heróis, todos esses seres cósmicos ou místicos de milhões e milhões de anos enviam forças para Echo através da linha temporal de várias eras. Ela ganha o poder de uma legião e vai com tudo pra cima da Fênix Negra. Fênix Negra, em nome desta terra e seu legado de maravilhas, prepare-se para queimar. Ao mesmo tempo, presta atenção, Thor e Odin, eles usam os seus Mjolnir para prender o simbionte do Kid Thanos. Thor e Odin estão trabalhando junto, cada um com Mjolnir. A gosma alienígena fica travada no chão, que nem um pedaço de roupa, não sai dali. Não tem como o simbionte levantar o Mjolnir, imagina 2. O Capitão América dá a ordem, é necessário fogo para queimar o simbionte.
todo o fogo possível pra queimar aquele simbionte, manda fogo. É nesse momento que Echo pega a Fênix Negra e arremessa em cima, como se fosse uma bomba. Uma explosão quase nuclear sobe pros céus. A gente tem aí mais 3 mestres do terror fora de ação. O Kid Thanos foge no meio da explosão. O simbionte fica em pedaços. A Fênix Negra também escapa, mas ela tá no bico do urubu. E aí a gente descobre que essa versão da Fênix Negra de outro universo é ninguém menos que a Mística. A mutante se disfarça de Tony Stark, engana os Vingadores e se manda. Aí fica a pergunta, onde é que tá o último mestre do terror? Onde tá o Doutor Destino Supremo? Sempre ele. Mística vai atrás de resposta e descobre que Victor Von Doom vazou. Ele só deixou uma ilusão pra trás. O Doutor Destino Supremo tem outros planos. Os mestres do terror eram só uma distração. O Destino não trabalha pro Mephisto, não trabalha pra ninguém. Não trabalha ao lado de ninguém, nunca foi assim. Não importa o universo, o Doutor Destino vai ser sempre o mesmo. Pode perceber, ele é sempre o mesmo. Essa batalha praticamente acabou, mas a guerra não. Lembrando também que tá rolando outra batalha nos limites do multiverso, né? Que os Mephistos estão lá invadindo o primeiro firmamento, lembra disso? É uma guerra, uma verdadeira guerra em 2 frontes diferentes, né? E agora o Doutor Destino Supremo também mobilizou um exército de servos. Eu vou acompanhar essa saga inteirinha, lá e cá, nos dois. Eu vou trazer o resultado aqui pra vocês, já já. Mas já vai comentando aí, qual é o vilão da Marvel que você acha que poderia ter alguma chance de vencer os Vingadores em um dia? Kang, Ultron, Mephisto, Thanos ou não? Os Vingadores sempre vão conseguir dar um jeito. Escreve nos comentários, comentem, mano. Toca aqui, se inscreve no canal, tem que ativar o sininho. A 4ª parte tá chegando. Se você quiser ver tudo, tem que ver na playlist, ok? Tá uma playlist com todos os 3 agora aqui da saga. E eu vou trazer mais pra essa playlist. Então você tem que estar com o sininho ativado. Obrigado de coração por isso. Muito bom esse tipo de vídeo com vocês. Valeu, galera! Fui!